O software livre é a primeira batalha na liberação do cyberespaço. Quem controla o seu computador? É você ou alguma grande empresa que realmente o controla? O que é um computador? Um computador é uma máquina universal. Ele vai computar qualquer coisa que você quiser, porque você dá a ele um programa que diz o que deverá ser computado. O computador só sabe como conseguir instruções e executá-las, e conseguir mais instruções e executá-las. O programa tem as instruções, ele diz o que fazer. Criando o programa certo, você o deixa fazer de tudo. Bem, quase tudo. Quem dá as instruções ao seu computador? Você pode pensar que ele está obedecendo suas instruções quando ele está obedecendo outra pessoa primeiro, e a você somente na medida em que a empresa o escutar. Com software, há duas possibilidades. Ou os usuários controlam o programa, ou acontece o contrário. É um ou outro, inevitavelmente. Para que os usuários controlem o programa, eles precisam das 4 liberdades essenciais. Essa é a definição de um software livre. O software livre respeita a liberdade do usuário e da comunidade. Geralmente o chamamos libre, usando a palavra em francês ou espanhol. De qualquer forma, é isso que queremos dizer. Não queremos dizer que é grátis. Não se trata de preço. Estamos preocupados com a sua liberdade. E às vezes dizemos livre para mostrar isso. Liberdade zero é a liberdade para utilizar o programa como você desejar e para qualquer propósito. Liberdade 1 é a que permite o estudo do código-fonte do programa e poder mudá-lo para computar o que você quiser. Mas o que é o código-fonte? Os programas normalmente terão 2 formas. Uma forma que você pode ler e entender se você sabe a linguagem de programação. Esta é a fonte. É isso que os programadores escrevem e mudam. Há também a executável, que é um monte de números que até um programador não entende. Se você só tem o executável, é um trabalho enorme descobrir o que ele faz e é ainda mais difícil mudá-lo. Então, para se ter a possibilidade real de estudá-lo e mudá-lo, é necessário que lhe deem o código-fonte. Isso é um requisito essencial. Com essas 2 liberdades, cada usuário separadamente pode fazer uma cópia e começar a mudá-la para que ele faça o que ele quer. Isto é o controle individual. Mas e se você não for um programador? Você olha para o código-fonte e não o entende. Controle individual não é o suficiente. Também precisamos de controle coletivo, que quer dizer que qualquer grupo de usuários tem liberdade para unir esforços e adaptar o programa para fazer o que eles quiserem. Claro que, no grupo, alguns deles são programadores. Eles são os que escrevem as modificações, mas fazem isso como parte do grupo e para o propósito dele. Claro que no grupo não tem que ser todo mundo. Outros podem utilizá-lo de algum outro modo. Todos estão livres para fazê-lo. Controle coletivo requer mais 2 liberdades essenciais. A liberdade 2 é a que permite redistribuir cópias idênticas, fazer as cópias e distribuí-las ou vendê-las, se preferir. A liberdade 3 é parecida, mas é para versões modificadas. Você pode fazer cópias e então distribuí-las ou vendê-las se quiser. Se você tem essas liberdades, então o software é livre e os usuários controlam o programa. Mas, se alguma delas falta, os usuários não controlam o programa. Nesse caso, o programa controla o usuário e o desenvolvedor controla o programa. Isso quer dizer que o programa é um instrumento de poder injusto para seu desenvolvedor sobre os usuários. Quer dizer que os usuários não têm liberdade, que é software particular e privado, e temos que nos livrar dele. O que acontece se tem um software privado? Às vezes o programa bisbilhota o usuário, às vezes ele rastreia o usuário, às vezes restringe o usuário e o impede de fazer o que ele quer. Veja que o Blu-ray é seu inimigo. Às vezes, o software deleta livros remotamente, como a Amazon fez com o 1984. Às vezes, o desenvolvedor força os usuários a instalar uma atualização prejudicial, ameaçando remover uma ou outra função se não for feita a instalação, como a Sony fez.
Às vezes, eles até mudam o software à distância, como a Microsoft faz com o Windows pela porta dos fundos universal. Às vezes, eles sabotam os usuários, como a Microsoft faz quando reporta os bugs no Windows, a NSA, para ela usar isso para atacar os computadores das pessoas. A verdade é que com software proprietário, o dono tem poder sobre os usuários e tira vantagem desse poder, incluindo todas aquelas funcionalidades maliciosas para prejudicar os usuários. Claro que não fazem isso porque são sádicos, só o fazem por dinheiro e ganância. Há muitas formas de lucrarem com esse poder sobre os usuários, o que não os faz nem um pouco menos prejudicial. Mas eles não se envergonham disso. Tem conferências em que falam das formas mais modernas de tirar vantagem dos usuários usando o poder que têm. Basicamente, no software proprietário, o que acontece com quase todos os seus usuários é que eles estão usando malware proprietário. É o software para idiotas. Como você deixa de ser a vítima? Antes você tinha que parar de usar computadores, mas agora não. Agora você pode se juntar a nós no mundo livre que criamos. Em 1983, anunciei que eu ia desenvolver um software de sistema operacional totalmente livre, chamado GNU. Em 1992, o tínhamos quase acabado, mas faltava uma peça, o kernel. Linus Torvalds, naquele ano, liberou seu kernel, o Linux, o que preencheu a última lacuna e nos deu o primeiro sistema completo que você poderia rodar num PC, o GNU Linux. Infelizmente, ter liberdade uma vez não garante que você vai mantê-la. Há mais de 1000 variantes do GNU Linux, se chamam distribuições. Algumas são software totalmente livres, a maioria tem software não livre adicionado, porque são mantidas por pessoas que não ligam para a liberdade, preferem adicionar conveniência às custas da liberdade. Então você tem que conferir qual é uma distribuição livre. Para manter sua liberdade, às vezes, você precisa de um sacrifício, que pode ser grande, como na Lexington. Os da nossa campanha são, geralmente, sacrifícios pequenos. Qualquer um com um pouco de maturidade pode fazer esses sacrifícios. Por exemplo, você quer aplicações, mas a maioria não é livre. Se você quer liberdade, tem que viver sem elas. Pode haver algumas inconveniências que você sofrerá por causa da sua liberdade. Muitos sites mandam programas não livres, escritos em JavaScript para o navegador do usuário. Se você não quer executar programas não livres, deve instalar o LibreJS, que bloqueia e mantém o JavaScript não livre de fora. Às vezes, os servidores se oferecem para computar seus dados. Dizem, envie-nos os seus dados. Para idiotas, obviamente. Então o servidor faz a computação e te envia de volta os dados. Mas você não deve pensar sobre o que está acontecendo, porque é uma nuvem e você não vê o que está se passando. Bom, você deveria dar uma olhada. É um serviço que substitui o software e toma o controle do seu computador. Grande parte dos servidores da internet está rodando GNU Linux e outros softwares livres. Mas acho que os principais computadores a terem liberdade devem ser os seus computadores, e não servidores empresariais. Eles também merecem liberdade. Mas, acima de tudo, são as pessoas que merecem liberdade. Por isso precisamos avançar, e para isso temos que superar obstáculos. Um deles é que há grandes empresas que ganham muito dinheiro controlando os usuários. Elas não querem que avancemos. Temos de superar esta oposição. Outro é que a grande mídia não fala sobre o software livre. Eles usam um termo para enterrar estas questões éticas. Eles chamam de código aberto. Isso se trata mais ou menos dos mesmos programas, mas com ideias diferentes. Quando os ativistas de software livre dizem, esta é uma questão de certo e errado, usuários merecem liberdade, a exigimos. As pessoas que dizem código aberto não querem dizer o mesmo. Em vez disso dizem, os usuários podem modificar e redistribuir o software e eles melhorarão o código, vão consertar alguns bugs.
Talvez seja a verdade, mas isso não é tão importante. Se queremos manter nossa liberdade, temos que falar de liberdade. Então, diga software livre e você estará nos ajudando sempre. Outro obstáculo é que muitas escolas ensinam softwares não livres, que é basicamente o mesmo que ensinar crianças a fumar. É uma implantação de dependência, o oposto do que escolas deveriam fazer. Uma escola deveria preparar os cidadãos para viverem numa sociedade forte, capaz, independente, cooperativa e livre, o que significa que deveriam ensinar software livre nas escolas. Mas há outra razão para fazer isso pela educação. Algumas crianças querem ser programadoras, não curiosas. Querem saber como os programas funcionam. Enquanto uma que estuda o software livre consegue entendê-lo, a que estuda um programa não livre não aprende nada, porque o conhecimento no programa não é livre, é mantido escondido, negado aos alunos. Assim, para apoiar o espírito da educação, a escola deveria assegurar que os programas sejam livres. Há uma razão ainda mais importante. Escolas deveriam ensinar o espírito da boa vontade, o hábito de ajudar os outros. A aula deveria ser: se você trouxer um programa para a aula, do mesmo modo que acontece com biscoitos, você terá que compartilhar com os outros. Não poderá ficar com tudo. Terá que compartilhar o código-fonte para que os outros aprendam. Então, não traga um software proprietário para a aula. A escola tem que dar um bom exemplo, seguindo a própria regra. Só se pode trazer software livre para a aula, com exceção de um exercício de engenharia reversa. Outro obstáculo é que existem hardwares para os quais não sabemos criar softwares, porque não nos dizem como se usa o hardware. Isso é chocante. Querem te vender o produto, mas não te ensinam a usá-lo. Dizem: aqui está um programa não livre que você pode usar. Use-o e fique calado. Não nos incomode. Como descobrimos como se usa o hardware com a engenharia reversa? Estude todos os zeros e uns para descobrir o que eles realmente fazem e escreva como se usa esse hardware para que outra pessoa possa escrever o programa que o faça. É difícil, mas pode ser feito. Se você quiser fazer uma grande contribuição técnica, é isso que deve fazer. Cada área nova ou atividade na vida pode trazer junto novos e necessários direitos humanos. Se você perder um, é mais difícil manter os outros. Então, hoje a computação é tão importante na sociedade que as liberdades do software livre estão entre os direitos humanos que a sociedade deve estabelecer e proteger. Como ajudar? Você pode criar software livre, pode organizar grupos para fazer campanhas e persuadir escolas e governos a mudar para softwares livres. Você pode ajudar os outros quando tiverem problemas usando software livre ou ajudá-los a instalá-lo. Pode dizer software livre e espalhar as ideias filosóficas. A transição para o software livre é o primeiro passo na liberação do cyberespaço. Mas claro que também usamos a internet. Precisamos de outras liberdades nela, como a neutralidade da rede e pôr um fim na espionagem das pessoas em geral.